Então, dando continuidade aí à nossa aula de língua portuguesa, agora a gente vai para o livro, ok? A página 25, para a gente trabalhar aí um texto, ok? Então, seguindo aí, o que é que a gente tem? A gente tem um trecho do livro Eu Sou Malala, ok? Tá lá. Então, veja só, é a imagem aí, né, de Malala. Então, é um texto que é uma autobiografia, ok? O que é essa autobiografia? Vamos ver. Você vai ler um fragmento extraído do livro Eu Sou Malala, de Malala Yousafzai, no qual a jovem conta fatos reais que aconteceram em sua vida. É lógico que a jovem não é daqui, né? O país é estrangeiro, né? Então é por isso que ela tem esse nome aí. Então, veja só, o que é esse texto de autobiografia? É um gênero de texto em que uma pessoa narra a própria história, ou seja, acontecimentos de sua vida, experiências, sentimentos, emoções, entre outros. O texto é geralmente escrito em primeira pessoa e há um predomínio de verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito do modo indicativo. É comum também, nesse tipo de texto, o uso de expressões com valor temporal, como há 20 anos, naquele tempo, né? E marcadores de lugar, naquela cidade, era uma região, o lugar onde, e etc. Essa primeira pessoa que ele fala aí é o eu, né? Já que é um texto autobiográfico, em que a pessoa narra a própria história, então eu tenho aí o eu, né? Como a pessoa do discurso. Então, continuando. Quem é Malala? Por que ela é tão importante? Né? Por que ela escreveu uma autobiografia? Quantos anos ela tinha quando a escreveu? Certo? Então tá lá no livro. Malala Yousafzai é uma adolescente paquistanesa, ou seja, do Paquistão, que em 2012 sofreu um atentado organizado por extremistas do movimento Talibã paquistanês, que invadiram um ônibus escolar que a transportava para casa depois da aula, atirando-lhe na cabeça. A adolescente foi atendida no hospital militar local antes de ser transportada para Birmingham, no Reino Unido, onde atualmente estuda economia, filosofia e ciências políticas na Universidade de Oxford. Com o tempo, Malala tornou-se um símbolo mundial da luta contra o extremismo e pelo direito das mulheres à educação, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, ao lado do ativista indiano, e aí está o nome, ok? Então, essa eu tenho aqui a capa do livro, uma edição de uma capa do livro, Eu Sou Malala, ok? Para quem se interessar em comprar, é essa capa aí do livro. Certo? Então, essa aí é a Malala, tá? Tá na página 25. Essa é a moça, que tem o nome por Malala, tá? E aí, eu quero só abrir um parênteses aqui para lembrar vocês, tá? Que os artigos, aqui é um parênteses, que os artigos o, a, os, as, uma, uns, umas, determinam o substantivo, ou seja, acompanham o substantivo. Porque a gente vai ler agora o trecho que está lá no livro e essas dicas aqui de artigo é muito bom para a gente identificar substantivos, já que a gente teve aí a aula de revisão de substantivo, ok? Então, veja só, aí é Malala, tá? Então, tenho lá na página 25, começa aí a história dessa menina. Então, nasce uma menina, é o nome do texto aí, tá? No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, Pachutuns, consideramos esse um sinal auspicioso, ou seja, de bom agouro, de algo bom que vai acontecer. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então a vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto, ou seja, nasceu morto, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés.
nasci menina, no lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Então, veja só, esse é o contexto aí, é quando Malala comenta o nascimento dela, ok? Então, tem todas essas situações aqui. Então, veja que ela é de uma região, né, em que ainda há essa comemoração quando nasce um filho homem, né, ao invés de uma menina, já que as meninas não são tão valorizadas, né, os bebês femininos não são tão valorizados quanto os masculinos, né. Ela é de uma aldeia, né, para lá de uma região do Paquistão, ok? Então, dando continuidade aí, né? Continuação, aí são algumas ilustrações do livro, certo? Aí ele continua. Para a maioria dos paxtuns, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. A gente já viu isso, né? Porque a preferência aí é pelos meninos, né? O primo de meu pai, Jean, foi um dos poucos a nos visitar para celebrar meu nascimento e até mesmo nos deu uma boa soma em dinheiro. Levou uma grande árvore genealógica que remontava até meu trisavô e que mostrava apenas as linhas de descendência masculina. Meu pai, Ziadin, né, é diferente da maior parte dos homens paxtuns, ou seja, esses homens paxtuns aí são os homens da aldeia dela, né? Pegou a árvore e riscou uma linha a partir de seu nome no formato de um pirulito. Ao fim da linha escreveu Malala. O primo riu, atônico. Meu pai não se importou. Disse que olhou nos meus olhos assim que nasci e se apaixonou. Comentou com as pessoas: sei que há algo diferente nessa criança. Também pediu aos amigos para jogar frutas secas, doces e moedas em meu berço, algo reservado somente aos meninos. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que existe uma tradição, né, em que os meninos é que são, né, valorizados aí no nascimento. As meninas não. As meninas não é sinônimo de felicidade quando nascem, né? Mas aí ela, quando o pai a viu, né? O pai sentiu ali que tinha nascido alguém importante. Então, para ele, aquele nascimento é importante. Aqui fala até da árvore genealógica. O que é a árvore genealógica? É aquela que você tem. É que vem você, depois vem seus tios, vem seus pais, seus avós, seus bisavós, né? E por aí vai, né? Aqui ela falou até no trisavô. Né? Então, é a árvore da família, dos nascimentos, né? Que vão nascendo as pessoas da família e vai se constituindo aí numa árvore genealógica, né? E veja como aí como é que se diz, os costumes do povo, né? É jogar frutas secas, doces e moedas para o bebê. E ela ainda diz, acrescenta aí, que é uma situação reservada somente para os bebês masculinos, né? Que nascem aí os meninos, ok? Então, passando adiante, o que é que nós temos? Na continuação aí da página 26, a origem do nome Malala, né? E aí, quem não puder acompanhar por aqui, estiver achando a letra pequenininha, é só acompanhar aí pelo livro na página 26, ok? Então, agora ela vai falar sobre a origem do nome Malala. Meu nome foi escolhido em homenagem a Malalai, né? Que foi a maior heroína do Afeganistão. Os Paxtuns são um povo orgulhoso, composto de muitas tribos, dividido entre o Paquistão e o Afeganistão, que são dois locais, né? Diferentes aí. Sempre nos unimos contra forasteiros que tentam conquistar nossas terras. Todas as crianças paxtuns crescem ouvindo a história de como Malalai inspirou o exército afegão a derrotar o britânico na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, como é que se diz? Esse exército britânico aí é o inglês, né? Em 1880. Malalai era filha de um pastor. Aí ela diz aqui o nome da cidade, né? Que também é um nome estrangeiro.
por isso que a professora não sabe as pronúncias corretamente, né? Então, Malala era filha de um pastor, aí cita o nome da cidade, pequena cidade de planícies empoeiradas a oeste de Kadaar, né? Quando tinha 17 anos, seu pai e seu noivo se juntaram às forças que lutavam para pôr fim à ocupação britânica. Então, Malalai foi para o campo de batalha com outras mulheres da aldeia para cuidar dos feridos e levar-lhes água. Então, viu que os afegãos estavam perdendo a luta e, quando o porta-bandeira caiu, ergueu no ar seu véu branco e marchou no campo diante das tropas. Né? Então, a gente nota que aí, como é que se diz? Há uma batalha, né? E que as mulheres elas levavam né? Água para o pessoal da sua aldeia, né? E aí essa mulher, ela tinha esse valor por conta disso, porque ela soube enfrentar, né? Ela estava aí nesse campo de batalha. Então, veja só, como é importante, a gente estudou aí substantivos, a gente vê aqui, ó, substantivo composto, né? Quando ele fala no porta-bandeira, né? Malalai, aí substantivo próprio, com letra maiúscula. Então, veja só, aquela aula de substantivo, né, dá para a gente utilizar aqui e ver de um olhar diferente algumas palavras, né? A gente já reconhece algumas palavras aqui, ok? Então, continuando aí, o que é que eu tenho? Quem foi Malalai, né? Malalai, que é o que dá origem ao nome de Malala, né? O pai coloca o nome de Malala em homenagem a Malalai, né? Malalai foi morta pelos britânicos, ou seja, pelos ingleses, né? Nessa batalha que houve. Mas suas palavras e sua coragem inspiraram os homens a virar a batalha. Eles destruíram a brigada inteira, uma das piores derrotas da história do exército britânico. Olha lá, eles venceram, né? Os afegãos construíram no centro de Cabul um monumento à vitória de Mai, que foi esse, Mai, né? O que foi que era o filho do pastor, né? De Malalai, ou seja, é o lugar, né? Muitas escolas de menina no Afeganistão têm o nome dela, mas meu avô, que era professor de teologia e irmã da aldeia, não gostou que meu pai me desse esse nome. É um nome triste, disse, que significa luto, sofrimento, né? Meu pai conta a história de Malalai a toda pessoa que viesse à nossa casa. Eu a adorava, assim como amava ouvir as histórias que ele cantava para mim, e a maneira como meu nome flutuava ao vento quando alguém chamava, né? Então, é assim, as pessoas ficaram assim, as pessoas ficaram meio em dúvida quanto a esse nome, porque significava sofrimento, mas para ela era um motivo de orgulho, né? Porque ela sabia que Malalai, né, era uma heroína, era uma pessoa que tinha feito, que tinha enfrentado realmente aí o exército britânico, que morreu em favor de seu povo. Então, esse é um trechozinho, né, lá do livro Eu Sou Malala. Então, quem se interessar nesse livro, ele é muito, muito, muito interessante. Ok, minha gente? Então, aí tem um pequeno glossário que também está no livro. Ele vai trazer aí algum significado de algumas palavras. Então, quem não estiver vendo bem aqui, mas está lá no livro, ok? Na página 26, por aí. E seguindo adiante, o que é que a gente vai ter? Agora a gente vai ter aí, eu acho que um exercício, ok? Vamos responder? Então, bora lá. Por dentro do texto, ok? Essa parte está toda sendo retirada lá do livro de vocês, mas quem não tem o livro, acompanha tranquilamente por aqui, ok? Então, primeira questão, releia os 2 primeiros parágrafos do texto e indique a alternativa que melhor responde à pergunta. Por que, no dia em que Malala nasceu, as pessoas tiveram pena de sua mãe e não deram parabéns a seu pai? Letra A. Malala veio ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Isso era considerado um sinal de bom agouro? De maneira nenhuma, né? O pai de Malala não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então a vizinha ajudou sua mãe?
Bom, também não, né? O primeiro bebê de seus pais foi natimorto, mas ela veio ao mundo chorando e dando pontapés. Vamos procurar a mais correta, né? O motivo em si. Malala nasceu menina em um lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, mas as filhas são escondidas atrás das cortinas, atrás de cortinas. Então veja só, nós temos algumas alternativas aqui que elas até não são tão erradas, né? Mas o real motivo, né, do que aconteceu está na letra D. Né? Por quê? Porque os meninos eram que eram bem-vindos, as meninas não. Então, veja que ele diz, porque no dia em que Malala nasceu, as pessoas tiveram pena de sua mãe? Porque se comemorava o nascimento de um filho menino, as meninas não. As meninas serviam só para fazer comidas e procriar, ok? Então, correto aí, ó, letra D. Certo, minha gente? Seguindo, página 27. Vamos lá, página 27. Leia o fragmento a seguir retirado do texto. Então, vocês vão ler aqui o fragmento e depois ele diz: em sua opinião, qual foi a intenção do pai de Malala ao riscar na árvore genealógica uma linha a partir de seu nome no formato de um pirulito? Então, vocês é que vão me dar aí essa resposta, ok? Seguindo adiante, bora lá, ainda mais uma ilustração do livro, tá? Continuando aí na página 27, veja só, terceira questão, vocês vão ler esse trecho e depois vão responder essas questões aí, ó. Agora releia do quarto parágrafo ao final do texto e responda. Quem eram os forasteiros contra Malalai, contra quem, né, Malalai lutou? Por que Malalai se tornou uma heroína? Levanta uma hipótese coerente, ou seja, que tenha sentido, né? Ao chamar a filha de Malala, que características da heroína Malalai o pai esperava que ela tivesse? Então, vocês que vão dizer isso aí para mim, ok? Continuando aí, ainda na página 27, lembrando aí, ó, o que é auspicioso, aquele que gera esperança, que é prometedor, de bom agouro, né? Então, vamos reler novamente esse trecho aí. Vinha ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga, nós, paixões, consideramos esse um sinal auspicioso. Por isso que eu coloquei aí novamente o significado de auspicioso. Né? Para a maioria dos paixões, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. Então, letra A. Para o pai de Malala, o nascimento da filha foi considerado um sinal auspicioso ou sombrio? Foi de bom agouro, né? Foi um nascimento que gera esperança ou foi ruim, sombrio? B. Releia o segundo parágrafo e identifique uma atitude do pai, né, que justifique sua resposta ao item anterior. Então, quando você colocar a resposta da letra A, você vai procurar lá no texto uma justificação que por que você colocou essa resposta na letra A. É isso, ok? Seguindo aí, ok? Vamos lá. Fique atento. Aí agora a gente vai ver aqui algumas questões ainda de gramática, ainda do assunto anterior, tá? De substantivos. Então a gente sai um pouco do texto de Malala, porque vocês aqui vão produzir aquelas respostas para mim, para me entregar, ok? E aí a gente volta em algumas questões aqui ainda de substantivo, ok? Então, 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro de panela, gato andando no telhado e por aí vai, ok? Para vocês lerem aí com calma e atenção. Então, veja só, é só pausar aqui o vídeo e ler o texto completo. Então, veja só, quais são os substantivos no diminutivo que eu tenho? Então, eu tenho coisinhas, né, que vem de coisas, passarinho, que vem de pássaro, cheirinho de cheiro, quentinho de quente, pedrinha de pedra.
além de ter no diminutivo, eu ainda tenho substantivo como é que se diz? Não, tenho substantivos no diminutivo, porque tem um pedrinha, tem um anãozinho. Já ia dizer que pedrinha, derivado de pedra, tá? Mas tudo bem, vamos lá, seguindo adiante. Substantivo próprio, quem é que eu tenho aqui no texto do substantivo próprio? Olha, eu tenho Tarzan aqui, ó, o grito do Tarzan. Então, Tarzan aqui, ó, é o meu substantivo próprio, tá? O que é que eu tenho mais aqui? O que é que eu tenho de substantivo simples, comum ou concreto? Aí eu tenho enormidade de palavras, gente, passarinho, panela, gato, mato, pão, osso, pedrinha, né? Geralmente esses substantivos que são simples, comum ou concreto, eles se relacionam, né? Eles têm a mesma definição. Substantivo composto, o que é que eu tenho? Substantivo, aquele substantivo formado por mais de uma palavra. Então, tem o vice-versa, tem o vagalume, né? Então, o que é que a gente pode perceber? Que o nosso olhar, ele se amplia e aí a gente começa a aplicar todo aquele conteúdo que a gente viu de substantivo no texto também, ok? Quando a gente trabalhar adjetivo, também vai clarear muito aqui, né? Quando a gente citar as características, ok? Então, veja que a gente pode, né, ter uma visão muito ampla dessa questão dos substantivos, do grau, do tipo de grau, dos gêneros, da classificação, se é comum, se é concreto, se é abstrato, se é simples, se é composto, enfim, ok, minha gente? E também tenho aí revoada. Vamos procurar revoada, que é um substantivo aqui. Revoada, coletivo de pássaro, tá aqui, ó. Revoada de flamingo, ok? Então, passando adiante, ainda tenho mais um texto aqui para vocês, para a gente analisar, ó, substantivos simples, composto, primitivos e derivados, ok? Então, leia o texto abaixo. Um dia, uma menina estava sentada no sofá-cama. Já tenho aí um composto, né? Observando sua mãe varrer a casa. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos no meio de sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou, cabeleira vem de cabelo, né? Então, eu tenho aí um substantivo derivado. E o cabelo, primitivo. Por que você tem tantos cabelos brancos, mãe? Olha os cabelos aí. A mãe respondeu, bom, cada vez que você faz algo de ruim, me dá uma tristeza. Olha, esse tristeza, acompanhado de um determinante aqui. Então, tem um substantivo que abstrato. Olha lá, que envolve sentimentos. Então, substantivo abstrato. Então, me dá uma tristeza danada. E um fio do meu cabelo fica branco. A menina pensou um pouquinho, substantivo no diminutivo, e logo perguntou, mãe, por que todos os fios de cabelo da minha avó estão brancos? Eita, vamos refletir nessa história, né? Se ela dava trabalho à mãe, então a mãe também deu trabalho aí à mãe dela, né? Então, novamente, substantivo composto, sofá, cama, olha lá, substantivo simples. Então, tem o menina, mãe, simples, pode ser comum também, né? Pode ser concreto, né? Substantivo primitivo, cabelo, substantivo derivado, que já vem de cabeleira, que vem de cabelo, então já é derivado. E no diminutivo eu tenho pouquinho, ok? E o substantivo abstrato, tristeza. Ok, minha gente? Então é isso, obrigada. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula, ok?